São Paulo, Flamengo e Botafogo, os campeões nacionais em 2024. E o ranking de títulos, como é que fica? Saiba agora. Olá, pessoal! Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Thiago Minhoca. E hoje a gente traz o nosso olhar sobre o ranking de títulos da CBF. Antes de a gente entrar aqui na nossa pauta, faço um convite para você baixar gratuitamente o aplicativo do Game Arena. Basta você apontar a câmera do seu celular para um dos QR Codes aqui na tela e você vai ser direcionado direto para a sua loja lá de aplicativos para poder fazer o download e ter acesso a um super app que tem tudo o que você precisa num aplicativo de scores, de acompanhamento ali de jogos, resultados em tempo reais, estatísticas, além do nosso conteúdo exclusivo, autoral, produzido diariamente nas nossas redações. Então não perca tempo, vai lá, baixa o aplicativo do Game Arena para ficar por dentro de tudo dos esportes no Brasil e no mundo. Game Arena, viva o jogo! Agora sim, maestro, a gente abre a nossa pauta para falar do ranking de títulos nacionais aí da CBF, porque tivemos o São Paulo como campeão da Supercopa, tivemos o Flamengo conquistando mais uma vez a Copa do Brasil e o Botafogo encerrando aí um jejum, conquistando não só a Libertadores, mas falando dos títulos nacionais, conquistando a Série A. Eu acho que isso fala muito aí sobre o momento desse ranking de títulos nacionais, meu cara. Celso, o São Paulo que venceu o Palmeiras nos pênaltis em jogo único no Mineirão, reunindo os campeões nacionais de 23. No caso, o São Paulo campeão da Copa do Brasil de 23 e o Palmeiras campeão brasileiro fizeram a Supercopa no 24, que em tese é o que abre o calendário do futebol brasileiro, o calendário oficial, e o São Paulo conquistou esse título inédito, que inclusive fez com que o time passe a ser realmente o campeão de tudo. O São Paulo tem todos os títulos possíveis em relação para um clube brasileiro. O Flamengo, como você falou, mais um, foi o quinto, a quinta vez que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, e a última tinha sido apenas 2 anos, 2022, em cima do Corinthians, e essa agora em cima do Atlético Mineiro, vencendo Lailô e ganhando o primeiro título da Arena MRV, que acabou sendo muito representativo para uma rivalidade interestadual tão acirrada. E por fim o Botafogo, né, talvez a maior do Brasil, né? Talvez a maior do Brasil, interestadual, rivalidade interestadual. Mas a gente tem até um vídeo sobre isso, tá? Tá até no nosso filho aí, você pode buscar um vídeo sobre as maiores rivalidades interestaduais. E por fim o Botafogo, que acabou um jejum de 29 anos no Campeonato Brasileiro, né? E conquistou seu terceiro título, né? 68, na Taça Brasil, que ficou unificada, 95 com Túlio Maravilha, e agora na primeira safra de John Textor, ganhou o Brasileiro de 2024. Celso, nesse levantamento, a gente considera todos os títulos oficiais de elite, oficiais da CBF, e por suas precursoras. A CBD, né, que era a Confederação Brasileira de Desportos, a CBF que era a CBF, o escudo era igualzinho. É porque realmente elas reuniam outras modalidades. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela ganha esse nome em 79. De 79 para baixo era a CBD, ou seja, até o Brasileirão nos anos 70, quando já era Brasileirão, mas era CBD ainda. E também da FBF, a Federação Brasileira de Futebol, que aí era uma dissidência lá nos anos 30, na década de 30, mas que acabou sendo reconhecida pela atual CBF, que é o título Atlético Mineiro, o Torneio dos Campeões de 37, que foi equiparado em 23, né? Em agosto de 23, foi equiparado a título brasileiro. Então, juntando todos esses títulos, desde o Atlético Mineiro de 37, existem outros títulos em discussão, tá? Romário, baixinho, que é o presidente do América, do Rio, ele está pleiteando que o Torneio dos Campeões de 82 do América, que até foi organizado pela CBD, seja considerado um título nacional de primeira linha também. E antes de mais nada, é justamente o critério. Como é que se chega a esse critério? Desde que eu faço há muito tempo, eu considerava todas as competições que valiam vaga para a Libertadores. Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa dos Campeões. Aí você pode pensar, mas a Supercopa não vale. Aí eu acabei fazendo esse adendo porque a Supercopa ela entra no calendário oficial de forma recente e reunindo o peso que tem e da forma como é contabilizado em outros países. Então, assim,
eu contabilizei, mas já deixo aqui aberto que alguém pode, não, eu não consideraria a Supercopa. Mas assim como se considera a Recopa, quando você vai fazer uma lista de títulos internacionais, o São Paulo tem 12. Tem 2 Recopas lá, quando se diz que o São Paulo tem 12. Então eu não vejo por que considerar a Recopa, que é o campeão da Libertadores, e hoje Sul-Americana, no passado era a Supercopa da Libertadores, que disputava, e não considerar a Supercopa do Brasil. Até porque você abriu explicando que está considerando desde o título do Atlético Mineiro. Mas é porque existem outras competições nacionais nesse período, Celso. Mas existem assim, por exemplo, tem um torneio dos campeões que o Atlético jogou em 70, se não me engano, 78. Mas são competições menores. E até essa que eu falei do América do Rio de Janeiro, de 82, foi bem importante. Afinal, quase todo mundo jogou, todo mundo que tinha título, fizeram, acho que foi durante a Copa, antes da Copa do Mundo de 82, e afinal foi América e Guarani. Mas foi América e Guarani porque eles eliminaram os clubes maiores, né? Porque os clubes maiores não disputaram, não. Ou seja, essa lista que eu estou dizendo tem 115, mas poderia ter 116. Em breve pode ter 116, já que Romário já está tentando a oficialização. Aliás, esse título é até oficial. Até nem dizer oficialização. É um reconhecimento maior, ou até como o Lucas Barcelos costuma dizer, que é um pesquisador daqui de Pernambuco, ele fala de um conhecimento. Assim, não tá, o título já é reconhecido, mas está dando um novo conhecimento, ou seja, as pessoas estão voltando a saber que aquela competição existe. Ou seja, vale o debate. Mas das 115 que nós enumeramos, estão 154 edições do Brasileirão, de 71 a 2024. Sabe, a gente não está dizendo que não existe a unificação, está só separando para você ver os títulos todos destrinchados. 54 da Série A, podemos dizer assim, de 71 a 2024. 36 da Copa do Brasil, de 89 até 2024. 10 da Taça Brasil, de 1959 a 1968. 7 da Supercopa. A Supercopa ela voltou em 90, mas ela tinha tido 2 edições, em 90 e 91. Em 90 venceu o Grêmio, em 91 ganhou o Corinthians. 4 edições do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também foi unificado ao Brasileirão, nesse caso vai de 67 a 70. 3 da Copa dos Campeões, que foi disputada entre 2000 e 2002, e o campeão ia para a Libertadores. Ela reunia todos os campeões regionais, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Norte, que existia na época, campeão da Copa Sul Minas, campeão do Torneio Rio-São Paulo, e mais o campeão carioca e o campeão paulista. E aí e alguns vice-campeões também. E aí essa Copa dos Campeões também entrou, e por fim, uma edição, o Torneio dos Campeões de 37 do Atlético, que não foi para a Libertadores, mas ganhou peso de Brasileirão e então entrou nessa lista. Dessas 115 competições, o ranking tem 22 times. Ele começa tendo uma conquista, aí, e por ordem cronológica, o Guarani, 78, Brasileirão, Coritiba, Brasileirão de 85, Criciúma, Copa do Brasil de 91, Juventude, Copa do Brasil de 99, Paysandu, Copa dos Campeões de 2002, o Paysandu de Givanildo Oliveira, que foi jogar Libertadores e ganhou do Boca Juniors. Aquele Paysandu que ganhou do Boca, ele foi porque ganhou essa Copa dos Campeões, numa final contra o Cruzeiro. Santo André, campeão da Copa do Brasil de 2004, e Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2005. Com 2 títulos, a gente tem na lista o Bahia, o Sport e o Atlético Paranaense. O Bahia com 2 brasileiros e o Sport Atlético Paranaense com 1 brasileiro e uma Copa do Brasil. Quem também tinha 2 títulos era o Botafogo, mas o Botafogo descolou desses 3. Ele chegou a 3 títulos, sendo os 3 do Brasileirão. Não tem nenhuma outra competição. Aliás, tem 2 do Brasileirão, né, e 1 da Taça Brasil, mas todos eles títulos brasileiros. O Botafogo é o 12º lugar. Em 13º lugar, esses Bahia, Sport, Atlético Paranaense, e todos aqueles com um título, eles estão em 16º. Todo mundo divide o 16º. O Inter está isolado em 11º. Tem 4 títulos. 3 do Brasileirão, e aí não tem unificação nenhuma, são 3 do Brasileirão dos anos 70, e 1 da Copa do Brasil, 92. Embora o Internacional tenha sido campeão do mundo em 2006 e tenha vencido depois a Libertadores de 2006 e 2010, o último título nacional do Inter foi em 1992. Teve vários vice-campeonatos desde então, mas já tem mais de 30 anos que não é campeão nacional. Em 9º lugar, 2 times, um empate. Os 2 cariocas e ambos na mesma situação. Vasco e Fluminense. Os 2 têm 4 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. Mas quem não ganha mais tempo é o Vasco. O Vasco não ganha desde a Copa do Brasil de 2011, enquanto o Fluminense não ganha desde o Brasileirão de 2012. Em 8º lugar, que deu um salto nos últimos anos, porque ganhou 3 títulos e ainda unificou mais um, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem... Aliás, até 2014, o Atlético Mineiro tinha um título, que era o Brasileiro de 71. Aí ele ganha a Copa do Brasil de 2014, aí depois ganha o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, ganha a Supercopa de 22 e reconhece o Brasileirão de 37. Aí o Atlético Mineiro, que há 10 anos tinha subiu para 8 e virou 8º lugar. Em 6º lugar, o São Paulo, que passou um bom tempo sem atualizar. O São Paulo tinha 6 títulos brasileiros, o último em 2008,
E até o ano passado só tinha isso. Só no modo, assim, só... Vocês entenderam, só... Parou, só, sobe os créditos aí. Só no sentido que só era uma competição. Aí ele ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez, em 2023, e ganhou a Supercopa em 24. Aí chegou a 8 títulos e empatou com o Grêmio. O Grêmio é um caso curioso. O Grêmio ele é um caso que tem mais Copas do que títulos brasileiros. O Grêmio tem 2 brasileiros, o último em 1996, que também é o último título brasileiro do futebol gaúcho. Por acaso, né, maestro? Não é copeiro por acaso. E ainda tem as Libertadores, né, do Grêmio também. O título brasileiro de 96, Celso, é o último título brasileiro do futebol gaúcho. Por exemplo, o futebol mineiro ganhou 4 edições dos pontos corridos. Desde então, o futebol gaúcho são quase 30 anos sem ganhar o título brasileiro, mas tem um bocado de Copa do Brasil. O Grêmio tem 2 brasileiros, 5 títulos da Copa do Brasil e 1 da Supercopa. Com a grande curiosidade, a Supercopa de 1990 é o único, por enquanto, é o único título desses 115 que não tem troféu. O Grêmio reclama da CBF que a CBF não entregou o troféu. O campeonato existiu, mas não entregaram o troféu. E o Grêmio, acho que o Grêmio, inclusive, deveria reclamar e pedir, me dá um modelo melhor. Eu já ouvi falar a turma que esconde medalha, a turma que esconde troféu, eu não conhecia, não. Não, mas não fizeram, é um erro grave. Eu acho que o Grêmio deveria pedir para a CBF mandar um modelo menor da Supercopa, porque foi exatamente o que aconteceu quando unificaram em 2010. Embora todo mundo tivesse o troféu da Taça Brasil e do Robertão, mas quando foi unificado, todo mundo recebeu um troféu daquele modelo do brasileiro, que não é esse que a gente está vendo na tela, que está com o Botafogo, era um modelo diferente, mas todo mundo recebeu um modelo reduzido. O Santos recebeu 6, pequenininho, do que era o troféu do brasileiro na época, na unificação. Então, acho que o Grêmio poderia receber isso também. Então, assim, não tem o troféu de 90. Grêmio em 6º lugar, junto com São Paulo. 5º lugar, Santos. 2 títulos brasileiros, 2002 e 2004. 5 da Taça Brasil, de 61 a 65. 1 do Robertão a 68. E esses 8 são títulos brasileiros. Então, o Santos é octacampeão brasileiro. E ainda tem a Copa do Brasil de 2010. O Santos poderia até ter mais, mas ele ganhou a Copa do Brasil sem ter Supercopa. A Supercopa veio depois. 4º lugar, Cruzeiro. O Cruzeiro é um desses exemplos que eu falei de ter mais Copas do que títulos brasileiros. O Cruzeiro tem 3 títulos brasileiros e mais 1 da Taça Brasil, que seriam 4, né? E 6 da Copa do Brasil. Ou seja, mesmo juntando com os títulos unificados, tem mais títulos da Copa do Brasil. E aí dá 10 títulos ao todo. 2 dígitos, né? São apenas 4 times que têm 2 dígitos. Começa com o Cruzeiro, depois chegamos ao pódio em 3º lugar com o Corinthians, com 11 títulos, sendo 7 do brasileiro, e aí é 7 do brasileiro de 71 para cá. O Corinthians não tem nenhum título da Era Unificada. E o que é mais curioso ainda, não é que seja de 7 títulos de 71 para cá, na verdade é 7 títulos de 1990 para cá, porque o primeiro título do Corinthians foi muito tarde, assim, em relação ao que é o Corinthians, né? Então, ganhou 7 títulos entre 90 e 2017, que é o seu último, 3 da Copa do Brasil e 1 da Supercopa do Brasil. Esse da Supercopa do Brasil teve troféu. Foi o Corinthians como campeão brasileiro de 90, o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, e foi jogo único no Morumbi, e o Corinthians foi o campeão. 2º lugar, o Flamengo, com 7 títulos brasileiros, 5 da Copa do Brasil, 12, mais 2 da Supercopa, 14, e mais 1 da Copa dos Campeões, 2001. Mas o 87 não entrou. Assim, eu vou nem entender disso, não entrou, não é oficial, pode ter outra lista que o cara colocar, beleza, essa aqui não tem porque não é oficial. Aí vamos seguir isso, o Flamengo tem 15. O Palmeiras tem 18. São 8 do brasileiro de 71 para cá. Essa eu até olhei porque o do Palmeiras o cara perde a conta. 8 de 71 para cá, 2 do Robertão, 4 da Copa do Brasil, 2 da Taça Brasil, 1 da Copa dos Campeões e 1 da Supercopa. 18. Cavalice. É uma cavalice. Então, assim, o Palmeiras é o líder e até para a galera ter uma noção como foi essa troca de lideranças, o Atlético Mineiro, naturalmente, virou o líder em 37, manteve essa liderança até 1959, não teve campeonato, mas foi até 59. Aí o Bahia ganha... É o mais longevo, né? É o monarca mais longevo, né? Era até o Palmeiras, mas o Palmeiras quebrou o recorde, podemos dizer assim. O Palmeiras quebrou o recorde, né? Aí, em 59, Atlético Mineiro e Bahia com 1. Em 1960, Atlético Mineiro, Bahia e Palmeiras com 1. Em 1961, Atlético Mineiro, Bahia, Palmeiras e Santos com 1. Aí, em 62, o Santos ele finalmente ganhou o 2º título e vai até 72,
ampliando essa liderança, tendo 6 títulos. Em 72, o Santos continuava sendo líder isolado com 6. Em 73, o Palmeiras empata, então fica 73-92, os dois com 6, porque nem Santos nem Palmeiras ganharam quase nada, não ganharam quase nada durante 20 anos. Então, assim, ficaram empatados ali, mantendo. Aí, em 93, o Palmeiras ganha, chega ao 7º, e aí o Palmeiras foi ampliando, sem nunca mais ser igualado. O Palmeiras assumiu a liderança isolada em 93 e nunca foi igualado. E hoje tem 18. Muito bem. Thiago Minhoca, tá aí a atualização do ranking de títulos nacionais do futebol brasileiro. E algo te chama a atenção dessa descrição do maestro, Minhoca? Eu acho que o ponto principal que a gente observa, né, desse levantamento feito pelo Cássio, muito bem feito, aliás, é que eu fiz um recorte dos últimos 10 anos, ou seja, de 2015 até esse ano de 2024. E nesse recorte, a predominância ainda é dessas duas equipes, né, de Palmeiras e Flamengo, e para quem tem acompanhado o futebol brasileiro a fundo, realmente, nos últimos 10 anos, vê essa predominância. Só para dar uma noção, foram 25 taças disputadas, 10 Brasileirão, de Série A, no caso, 10 Copa do Brasil e 5 Supercopas. Dessas 25, essa dupla acabou levantando 13. 7 vezes o Palmeiras e 6 vezes o Flamengo. Você vê. E é bom lembrar, né? Teve várias Supercopas ali entre os dois, é bom lembrar. Teve Palmeiras e Flamengo, se não me engano, 2 edições seguidas, né, Cássio? Se não me engano. E fora outras que eles chegaram a disputar também. O próprio Flamengo disputou a desse ano, por exemplo, contra a equipe. O Flamengo ganhou de 21 e o Palmeiras ganhou a de 23. Cada um ganhou uma. Então, assim, realmente são hoje, nesses últimos 10 anos, essa potência. Todos os outros somados, e aí o Atlético Mineiro, que ganhou 3, né? Aliás, o Atlético Mineiro ganhou uma de cada, né? Ganhou a Série A de 21, ganhou a Copa do Brasil também de 21 e a Supercopa de 2022. E ainda ganhou de cada, ele realmente ganhou de cada. Exato. Ele ganhou tudo que era possível. O Corinthians chegou a ganhar 2, que foi 2 Série As, 2015 e 17. O Cruzeiro ganhou 2 também, no caso foi 2 Copas do Brasil, 17 e 18. O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil e a Supercopa desse ano de 2024. Grêmio com uma Copa do Brasil, Atlético Paranaense também com uma Copa do Brasil e Botafogo. E aí, como o Cássio até bem lembrou, né? Se a gente pega ali os clubes maiores, né? O chamado G12, o Fluminense, como o Cássio lembrou, desde a Série A de 2012 não ganha uma taça nacional. O Vasco, a Copa do Brasil de 2011, o Santos, a Copa do Brasil de 2010. O Sport, que eu tô pegando quem ganhou 2 títulos para cima, né? O Sport, desde a Copa do Brasil de 2008, o Inter, a Copa do Brasil de 92 e o Bahia, o Brasileirão de 88. Ou seja, realmente é difícil você até imaginar hoje numa predominância entre 2 clubes do Brasil que vem todo ano brigando a parte de cima de Série A, chegando em fase final, não só nos torneios nacionais, mas também nos torneios internacionais. É só olhar o que Palmeiras e Flamengo fazem e Libertadores. Então, hoje, a gente vê uma predominância. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Quantos títulos de Flamengo e Palmeiras, Minhoca? Juntos, os dois. Não, para cada um. O Palmeiras com 7. O Palmeiras teve 4 Série As, 2 Copas do Brasil e uma Supercopa. O Flamengo teve 6. Foram 2 Série As, 2 Copas do Brasil e 2 Supercopas. Pronto, eu perguntei por quê. Porque, tirando esses 7 do Palmeiras, perceba, o Palmeiras é líder de forma isolada, como eu falei, desde 93. Mas, há 10 anos, o Palmeiras tinha 11. Tipo, a vida toda de... Vamos tirar 37, porque acaba distorcendo em relação a tempo, não o título, mas o tempo. Mas de 59 em diante, nunca parou de ter campeonato. É isso que eu estou querendo dizer. De 59 até 93, desculpa, até 2014, são os últimos 10 anos que Minhoca levantou, o Palmeiras tinha 11 títulos. Aí, em 10 anos, ele arruma 7. O próprio Flamengo, que hoje é o segundo dessa lista, ele não era o segundo da lista, ele estava atrás. O Flamengo tinha 9 conquistas, estava atrás, ele sobe muito também nisso aí. Sim. Ele vai de 9 para 15 em muito pouco tempo, ou seja... Isso tudo, mestre, que vocês estão destacando, né? Inclusive sublinhando como esses 2 primeiros lugares aí do pódio tão sólidos, né? Tão absolutamente concretos, né? É pouco provável, né? A gente voltar a ver algo como você mencionou agora há pouco, né? Santo André sendo campeão da Copa do Brasil, Paulista sendo campeão da Copa do Brasil,
20 anos aí que a gente não tem um título inédito, né? Um novo campeão. Você acha que isso se acabou ou, eventualmente, com essas SAFs, pode se quebrar esse hiato, né? Celso, esse é um ótimo debate, porque, inclusive, a sua pergunta traz um pouco da possível resposta sobre a questão da SAF, que é meio assim. A SAF ela pode transformar, isso já aconteceu na Europa, mas não é um time tradicional em voltar a ser vencedor, não. Isso a gente já viu. O Botafogo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Um time que não ganhava há 30 anos, não ganhava nada, assim, de títulos expressivos, fez a dobradinha que no Brasil só o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram. Então, assim, o próprio Bahia não ganhou nada, mas depois de 36 anos conseguiu uma vaga na Libertadores, coisa que não vinha. Então, assim, a SAF ela pode transformar. E num time sem tradição, assim, sem histórico, acho que pode acontecer. Pode ser um caminho, porque no caminho assim, mais orgânico, o time menor foi subir de divisão e tal, acho que não consegue, não. Clássico. Como foi o Paulista de Jundiaí, de certa forma, porque o futebol paulista, querendo ou não é coincidência também que tenha sido Santo André em 2004 e Paulista de Jundiaí. Não foi o Central de Caruaru no ano e o Salgueiro no outro. Não foi o Vila Nova de Nova Lima de Minas Gerais e o Democrata de Governador Valadares. Ou o Brasil de Pelotas e, sei lá, o São Luís. Não, foram 2 times de São Paulo, assim, que tem onde o dinheiro corre muito. Então, mas ao mesmo tempo, dentro de todo um contexto da época, de muitos clubes em crise, até o próprio regulamento da Copa do Brasil, nesse momento, teria que ser um volume de receita muito grande, mas muito grande de verdade, porque todo mundo está tendo muito dinheiro também. Então, assim, eu acho difícil. Primeiro, existiam lacunas sobre times que não tinham conquistas. Quando o Corinthians ganha em 90, o Brasileirão, era tratado como um absurdo o Corinthians não ter título nacional assim em 90. O maior time do maior estado, né? O time mais popular. Né? Aí vai quem é que eu ia dizer aqui? O Atlético Paranaense, em 2001. Foi até rápido, foi até muito. Foi um foguete. O Atlético Paranaense começa em 95, só para a primeira divisão, fica estável, inaugura a Arena da Baixada, mas que era só um C na época, não estava completa, arquibancada, e em 2001 já estava sendo campeão brasileiro. Aí o século XXI do Atlético, embora tenha caído esse ano, mas é um século XXI muito forte, com o título brasileiro, da Copa do Brasil, 2 finais de Libertadores, 2 títulos da Sul-Americana, um vice da Copa do Brasil, um vice brasileiro de pontos corridos, ou seja, olha o maior superávit do Brasil no último ano, jogador vendido para o Manchester United, como foi Kleberson, com contratação de dezenas de milhões de reais. É um clube que mudou de patamar econômico e, mesmo assim, com todo esse esforço, ganhou 2. É muito, mas assim, comparado aos outros. Então é muito difícil furar essa bolha. É muito difícil furar essa bolha e, nesse momento, não tem. Eu acho que o nome dos que não tem título, por exemplo, você fica pensando, talvez tenha passado o bonde do Goiás. Durante muito tempo, o Goiás ficou muito perto. O Goiás chegou a ser vice da Copa do Brasil. Fez a final em casa com o Flamengo, inclusive. Teve a chance no seu jogo, foi no Serra Dourada, o principal estado de Goiás. Mas talvez tenha passado o bonde do Goiás, que foi 3º lugar no Brasileiro ali de 2005. O Fortaleza, dos que não tem título, é difícil dizer que o próximo vai ser o Fortaleza, porque é o mais estável, é o que cresce mais, é o que tem os resultados mais expressivos. Agora, perceba que são 2 coisas diferentes. Dizer quem você acha que pode ser e quem será, porque assim, eu não sei, por exemplo, quem eu acho que tem mais chance dos que não tem título nacional de vir a ser um campeão nacional depois de 20 anos, já que o último foi o Paulista de Jundiaí, eu acho que hoje é o Fortaleza, porque o Coritiba tem, o Atlético Paranaense tem, o Sport tem, o Bahia tem, o Vitória não tem, mas poderia ser o Vitória, mas o Fortaleza está muito mais estável do que o Vitória. Tem times muito mais sólidos, trabalho muito mais sólido, resultados muito melhores. Então, nesse momento, na gravação desse vídeo, o Fortaleza é um time muito mais pronto para ser campeão do que o Vitória. Mas eu não sei quando isso acontecerá. Essa é a questão. Quando é que isso pode acontecer? Porque o recorte que Minhoca trouxe dos 10 anos, ele é muito claro. A margem é mínima para alguém ganhar. Os caras estão dando... Primeiro, nos pontos corridos, o Fortaleza só perdeu 8 jogos, chegou a ser líder, fez o que fez, terminou em 4º. Isso. Na Copa do Brasil, pode ser um caminho. O Atlético Paranaense já foi campeão em 19 e chega na final ali em 21.
Mas, repito, o Atlético Paranaense já tem um título nacional, ele já está estabelecido como o time que você vê ali. Para um time que não está ali, meu velho... Só para dar uma noção, Cássio, exatamente disso que eu estou falando. Exatamente, e aí pegando de novo o recorte dos últimos 10 anos. Fortaleza e Bragantino foram os únicos que furaram um G6 de Série A nesses últimos 10 anos, né? A gente teve o Fortaleza G4 em 2021, ano até que o Bragantino também foi sexto colocado. O Bragantino foi sexto colocado em 2023 e o Fortaleza voltou a ser G4 agora em 2024. Na Copa do Brasil, a gente teve o Fortaleza em 21 e teve o América Mineiro, essa outra equipe também que chegou numa semifinal. Foram os mais próximos, assim, de atingir nesses últimos 10 anos. Porque em 2013, aí a gente chega no Goiás. O Goiás foi quarto colocado, exatamente na edição de 2013. Aliás, sexto colocado, desculpa. E o Vitória foi quinto colocado naquela edição. Exatamente dessas equipes que não... E o Goiás foi semifinalista da Copa do Brasil, tá? Isso, em 13 e aí, também. 2013 também foi semifinalista. Então, perceba, assim, nesse período de quase 10 anos, casos raros. E se a gente olha, assim, na prática mesmo, assim, pega o Bragantino, é um Bragantino turbinado, entendeu? Não é o Bragantino de antes. Talvez o Bragantino de antes não conseguisse chegar no patamar que esse Bragantino de hoje é capaz. O Fortaleza é um caso especial porque, de fato, ele não teve nenhuma injeção financeira, a não ser o próprio trabalho que tem feito, o que pode até mudar, a depender aí dos próximos anos, se o Fortaleza conseguir vender parte da sua SAF, né, um investidor pesado consiga aportar, e aí com hoje o trabalho que é feito, pode ser que ele consiga. Mas perceba, hoje, na prática, é uma luta, eu diria, sendo mais realista, é o título da Copa do Brasil. O Brasileirão é muito difícil você imaginar, porque para você ter a Supercopa, você tem que ganhar ou a Copa do Brasil dos dois, ou o Brasileirão. Então não tem muito o que fazer. Então acho que a melhor possibilidade ainda é a Copa do Brasil, só que agora é uma Copa do Brasil que desde quando as equipes da Libertadores ingressaram se tornou mais complicado também. E que está caminhando para mudar, tá dando indícios que está caminhando para mudar em 25 não, desculpa, em 26. E se for para mudar, que mude fazendo da forma como a gente sempre defendeu. Todo mundo que é Série A, B e C deveria jogar, como é na futebol Inglaterra. Não dá para passar um ano com dúvida se o Corinthians vai ou não vai jogar, se o Santos vai ou não vai jogar. Os caras estão em divisões acima e tem que jogar. Mirassol não vai jogar, por exemplo, o próximo ano e ele vai isso é absurdo. O time que está na primeira divisão tem que jogar. Na Série A, exato. Agora, e lembrando que a gente está falando sobre a maior chance de ser campeão. Isso é um critério técnico, né? Isso é um critério técnico, tá? Na primeira divisão tem que jogar. Inclusive, até pode largar depois, tem problema não, mas tem que jogar. O que é absurdo é não jogar. Sobretudo, nunca vai ter 90, 100 times, enfim. Agora, sobre o próximo título, perceba que esse vídeo aqui é sobre títulos nacionais. Porque, nesses últimos 10 anos, as duas maiores chances de um time sem títulos, assim, de conseguir um título, foi na Copa Sul-Americana. Com o Bragantino, vice-campeão da Sul-Americana de 21, mas já era o Red Bull Bragantino, e o Fortaleza, que perde nos pênaltis para a LDU em 23. Então, assim... o pênalti para conquistar o título. Para ser campeão. Isso, com pênalti chegou a ter o pênalti para ser campeão. Então, assim, a gente está fazendo um levantamento, uma abordagem sobre quando seria esse ato de 20 anos ser um campeão nacional, talvez, com a Sul-Americana nesse formato, dos times que disputam, talvez... seja mais fácil o cara ganhar surgir um campeão da Sul-Americana. Até porque, nesses 20 anos, isso aconteceu. A Chapecoense é campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Claro, que apesar que tem que colocar ali um contexto, né, por conta do... Mas ela estava na final. De vez em quando a galera parece que até que ela foi que deram o título para um time que estava nas quartas. Ela estava na final do campeonato. Mas além disso, né, Cássio, a gente teve a Ponte Preta chegando na final, o próprio Goiás chegando na final, várias equipes ingressando também. Não, mas eu disse nos últimos 10 anos. Eu ia até citar a Ponte Preta, que chega em 13, o Goiás, como você falou. Mas nos últimos 10 anos a gente teve um campeão da Copa Sul-Americana fora desse pelotão, que foi a Chapecoense. E 2 vice-campeões. Então, talvez, realmente seja um cenário que talvez seja um caminho mais acessível ser campeão internacional via Sul-Americana do que ser campeão nacional hoje em dia. Então, eu diria que eu acho que é mais fácil, a gente vai ver primeiro um outro time ganhar a Sul-Americana do que um campeão nacional desses 20 anos. Excelente resposta para essa pergunta, mestre. Só um último ponto, que a gente falou de títulos, mas a gente pode falar de estados também, tá? Juntando todos os títulos por estado. 9 estados têm títulos nacionais. Em 8º lugar, empatados, Santa Catarina e Pará, cada um com um. Santa Catarina da Copa do Brasil e Pará da Copa dos Campeões. Em 6º lugar, Bahia e Pernambuco com 2. A Bahia com Brasileirão e Taça Brasil.
e Pernambuco com Brasileirão e Copa do Brasil. Paraná, em quinto lugar, tem 3, 2 do Brasileirão e 1 da Copa do Brasil. Rio Grande do Sul com 4, que é muito curioso que o Rio Grande do Sul tem muitos títulos internacionais. Por exemplo, na Libertadores, o Rio Grande do Sul tem 5 Libertadores, 3 do Grêmio e 2 do Internacional. E em Minas Gerais tem 3, mas 2 com o Cruzeiro e 1 com o Atlético Mineiro. Mas em títulos nacionais é diferente. O Rio Grande do Sul está em quarto com 13, sendo 5 do Brasileirão, 7 da Copa do Brasil e 1 Supercopa. Minas Gerais abre o pódio em terceiro lugar com 16 títulos, 5 do Brasileirão, 8 da Copa do Brasil, 1 da Taça Brasil, 1 da Supercopa e 1 do Torneio dos Campeões. O Rio de Janeiro, até 2024, vou explicar por que eu estou fazendo isso, tem 28, com 16 do Brasileirão, 1 do Robertão, 7 da Copa do Brasil, 1 da Taça Brasil, 1 da Copa dos Campeões e 2 da Supercopa. E São Paulo tem 49, é uma cavalice, né? Com 24 do Brasileirão, 3 do Robertão. Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras ajudaram muito nos anos 60, dominaram, né, as competições daquela década. 11 da Copa do Brasil, 7 da Taça Brasil, 1 da Copa dos Campeões e 3 da Supercopa. Ou seja, hoje está entre São Paulo e Rio a clássica disputa, está 49-28. Mas, na prática, já está 49-29, porque a Supercopa de 2025 ela é do Rio de Janeiro. O jogo será Botafogo e Flamengo. No dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, o campeão brasileiro Botafogo com o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, eles vão decidir o título. Então, o primeiro campeão nacional de 2025 será um time carioca. Então, assim, o futebol carioca chegará a 3 títulos consecutivos. Resta saber se o Flamengo vai chegar a 16 títulos e ficar a 2 do Palmeiras, ou se o Botafogo vai chegar a 4 e empatar com o Internacional na 11ª colocação geral. E cabe até lembrar, né, Cássio, assim, que isso sempre foi uma predominância, realmente. O futebol paulista sempre teve maior força, não à toa, é o maior estadual, em termos de todos os estaduais brasileiros. A maior mais economia que do país, né? Nos últimos anos, né, Celso, também a gente tem visto, o Fluminense foi campeão da Libertadores. No próximo Mundial de Clubes vão ter 3 representantes do Rio e apenas 1 de São Paulo. E ano para ser vascaíno, hein? Pois é. O momento do Vasco é tão bom. Tá fechado o Palmeiras do Vasco, né? Pois é. Mas tendo nesse momento, por exemplo, um Corinthians que há muito tempo não ganha, o São Paulo, com uma certa, apesar de ter sido campeão esse ano e no ano passado... Há muito tempo é 2017, queria eu. É muito tempo. mais uma dificuldade. Eu não aguento esse choro, não. Eu não aguento esse choro. Não, mas eu falo assim, pelo que é o futebol paulista, a gente só vê hoje mais no Palmeiras. O Santos, por exemplo, foi rebaixado, volta agora para... O São Paulo ganhou 2 recentemente, pô. Eu estou dizendo assim, de maneira mais esporádica. O São Paulo, ali no começo dos anos 2000, já era mais predominante. O São Paulo recentemente quebrou um jejum, né, no fim das contas. Isso, exato. O São Paulo fazia muito tempo que não leva... Mas, além disso, tem um outro fator, além de Palmeiras e Santos, essa quantidade de títulos. O Corinthians, querendo ou não, ganhou 7 brasileiros de 90 para cá. Eu acho que o outro fator é quando... Rapaz, mas sabia que isso me chamou a atenção? Eu não esperava. Eu não estava pronto para essa informação. 7 de 90 para cá. 1990, 1990 com o Nelsinho, 1998 com o Luxemburgo, 1999 com o Oswaldo Oliveira, 2005 com o Antônio Lopes, 2011 com o Tite, que depois vai bater até no Mundial, 2015 com o Tite e 2017 com o Carille, né? Assim, é impressionante. Mas eu acho que um ponto que precisa ser abordado sobre a força assim, dos estados assim, é que o futebol paulista ele sai dos 4 grandes. Tem 3 times fora que já ganharam. O Guarani foi campeão brasileiro, o Santo André, da região metropolitana, ganhou a Copa do Brasil, e o Paulista de Jundiaí, que é interior, início interior, mas é interior, ganhou a Copa do Brasil. O único estado que tem um time de interior é o Rio Grande do Sul. Caetano, né, que viveu um período ali. Não, isso eu estou falando de campeão. Eu falo só do campeão, porque se for vice, tem a Portuguesa, vice-campeã brasileira, São Caetano, vice-brasileiro 2 vezes, vice da Libertadores, o Bragantino, vice-campeão brasileiro, Ponte Preta, vice-sul-americana. Agora, o único estado que tem um time, além de São Paulo, um time fora dos grandes a ganhar um título nacional é o Rio Grande do Sul, com o Juventude. Mas o Rio Grande do Sul só tem 2 grandes, né? E o Rio de Janeiro chegou muito perto, né? O Rio de Janeiro tem os 4 grandes e chegou a ter o Bangu, que perde nos pênaltis o Brasileirão de 85 para o Coritiba. Já pensou? Assim, a gente... se você vai, o Bangu, campeão brasileiro de 85, porque perdeu nos pênaltis, no Maracanã, com 90 mil pessoas, assim. Seria diferente um momento demais, muito específico do futebol e do povo brasileiro. Do Brasil. Total. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei, tá? Esse vídeo aqui ficou muito legal. Se você também gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí
a nossa palavra ser espalhada, manda esse link aqui para aquele seu grupo nervoso e nos ajuda a crescer. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.